Fala pessoal, eu sou o Juarez Ramos, hoje para mais um vídeo aqui no canal Vinculação. Este aqui é o Wellington Cerdeira, psicanalista, terapeuta, e hoje vamos falar sobre a importância dos relacionamentos, né? Então, Wellington, eu queria começar esse vídeo te fazendo uma pergunta que é a seguinte: por que nos relacionamos, Wellington? Bom, Juarez, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né? Pedir aos nossos seguidores que curtem, compartilhem, enviem dúvidas, sugestões, críticas. A participação de vocês é muito importante para a gente estar trazendo temas, abordando aí os temas que vocês trazerem para a gente, tá bom? A importância do relacionamento, né, Juarez? É uma pergunta bem interessante, parece ser simples, porém nem tanto, porque em tudo que nós fazemos, nós temos algum tipo de relacionamento, né? Seja no cara da padaria, ou no açougue, no mercado, com a mulher, com o marido, com os filhos, com os cachorros, com os gatos. Tudo isso é chamado de relacionamento. A forma como nós nos relacionamos com o outro. Isso é fundamental para a existência humana, desde os primórdios isso acontece, né? A forma como nos comunicamos, como criamos afinidade em comum para dar seguimento numa sociedade, em alguns princípios, em algumas instituições. Então, relacionamento é importante, né? A forma como nós nos relacionamos também é muito importante, uma forma clara, objetiva, honesta, com integridade. Tudo isso conta muito na forma como nos relacionamos com o meio externo. Entendi. E como que acontece, Wellington? A gente começa a se relacionar, a gente se relaciona a vida inteira, né? Então, como você disse, a gente passa a vida se relacionando. Eu acredito que muitas vezes a gente não se preocupa com isso, as nossas relações, assim, muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga, enfim, mas a gente se relaciona a vida inteira. Eu queria saber quando que a gente começa a se relacionar? Qual que é o início de um relacionamento? Né? Bom, o primeiro relacionamento que nós temos é com a mãe, né? E a mãe com o bebê. No ventre materno ali já começa a dar início a um relacionamento, né? A mãe, a gestante, ela já vai conversando com esse bebê dentro do ventre, já vai estabelecendo um tipo de relacionamento, mesmo que o bebê, né, não tenha nenhum tipo de racionalização, né, ele tem um sentimento, ele vai já absorvendo o que, até energeticamente, o que essa mãe está passando para ele, né, esse meio externo. Tem muitas pesquisas que falam a respeito disso, né, do quanto que o bebê se afeta a um ambiente nervoso ou a um ambiente mais tranquilo, né, isso os estudos já comprovaram. Então, o primeiro relacionamento que a gente tem com ciência, né, é o relacionamento materno, né? Depois do nascimento dessa criança, a mãe vai ali estipular um tipo de relacionamento, depois com o pai, depois com os familiares mais próximos ali. Entendi. E desde muito cedo, então, a gente, né, passa a se relacionar. E dependendo da maneira que for esse relacionamento lá atrás, ainda entre mãe e filho, isso pode trazer consequências para o futuro daquela criança, Wellington? Para a vida inteira. Para a vida inteira? Para a vida inteira. A forma como que essa criança, né, é desenvolvida educacionalmente, no relacionamento que ela tem com o meio familiar. O ambiente em que ela vive. O ambiente, exatamente, vai refletir durante toda a vida, né? O Freud ele tem uma fala, né? Um contexto dele que ele fala isso, né? Que a vida é uma repetição, né? E tudo vai se repetindo, né? Ao longo da vida, questões infantilizadas. Entendi. Então pode trazer consequências, sejam consequências boas ou ruins? Boas e ruins, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Tá, então podemos dizer então que o relacionamento começa lá atrás, né, já no ventre, né, da mãe. E onde que ele termina? Quando termina? Ele se dá com a morte da pessoa? Como que acontece, Wellington? É isso aí. Bom, alguns relacionamentos sim, né, terminam com a morte física mesmo. Porém, relacionamento ele se dá por afinidade, né?
pessoas têm uma afinidade, vão criar uma ideia, vão se relacionar e discutir essa ideia, né, um senso comum, ou até divergente mesmo, isso que é interessante. Nas ideias divergentes também há um tipo de relacionamento, né? Há um relacionamento de convergência, que vão, em algum momento, chegar em um ponto em comum, né? Mesmo que as ideias sejam divergentes. Então, o fim do relacionamento, ele termina quando se acaba o vínculo, quando se acaba a afinidade, quando há uma quebra, né, na psicanálise chamada de transferência, contra-transferência, quando acaba essa projeção, acabou o relacionamento ali e também, né, em alguns casos, com a própria morte, né? A morte em si, ou uma despedida, né? Ali é o fim do relacionamento. Porém, dentro da pessoa, né, esse relacionamento ainda pode coexistir, né, mesmo que sendo fantasioso, né, porque alguns relacionamentos têm isso. Acabou, né, a ruptura física. Vai cada um para o seu lado, pessoa... Para um acabou definitivamente, só que para outra pessoa ela leva mais um tempo para acabar, é isso? Demora um tempo para acabar, ela vai alimentando esse relacionamento, né, numa expectativa, numa ansiedade. Então ela continua se relacionando com a outra pessoa, mas a outra pessoa não está se relacionando com ela. Entendi. Isso a gente vai discorrer mais aí nos Legal, próximos vamos vídeos. nos aprofundar mais sobre este assunto nos próximos vídeos. Por enquanto eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal. No próximo vídeo vamos falar aí sobre a comunicação dos relacionamentos, ok? Então pessoal, até a próxima.